Oi gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui conversar sobre o Dave Chappelle de novo e o seu especial da Netflix, porque eu resolvi dividir o conteúdo em 3 partes, né? Então, se você não viu a primeira parte ainda, onde eu falo sobre a omissão da Netflix em toda essa história, você pode vê-lo clicando no card aqui em cima. Ele saiu na semana passada e tá muito bom. E hoje a gente vai aqui falar sobre a segunda parte, que é a parte da homofobia e da lesbofobia do Dave Chappelle. E a última parte, que vai sair amanhã, vai ser a parte sobre a transfobia de Dave Chappelle. Eu assisti o especial do Dave Chappelle anotando tudo que ele falava, né? Então eu transcrevi todo o especial dele, né? Aquela 1 hora e 12 minutos dele, né? Do especial dele, se transformou em uma tarde inteira pra mim. E eu vou aqui rebater com vocês esse ponto a ponto das coisas que ele falou sobre pessoas gays e pessoas lésbicas, né? Enfim, eu vou estar mostrando pra vocês aqui do lado essa transcrição que eu fiz, e essa transcrição eu fiz de acordo com as legendas da própria Netflix. Teve uma coisinha ou outra que eu mudei um pouquinho as palavras, porque eu achei que na Netflix a legenda não tinha ficado tão legal assim. Como vocês podem ver aqui, né? Gente, e tá chovendo, então de vez em quando vai ter uns barulhos de trovão aqui que eu não posso controlar. E também tá tendo algum tipo de obra no corredor do prédio, então de vez em quando vai ter uns barulhos de obra também, é bem possível que isso aconteça, tá? Mas enfim, concentrem-se aqui em mim e vamos fazer esse vídeo dar certo, porque ele tem que dar certo. O Dave Chappelle começou, né, dizendo o seguinte, abre aspas, quero me dirigir corretamente à comunidade LGBTQ. Quero que saibam que vim aqui em paz e espero negociar a libertação de DaBaby. Fecha aspas. Ele já começou desse jeito a falar sobre a comunidade LGBTQIA+, né? Esse não foi o iniciozinho ali do especial dele, né? Que eu peguei só as partes em que ele falava sobre pessoas LGBTQIA+. Mas quando ele começou a falar diretamente para as pessoas LGBT, ele já começou falando sobre o DaBaby. Pra quem não sabe, o DaBaby é um rapper norte-americano. E em um show dele, ele falou sobre pessoas gays, sobre homens gays serem aidéticos, né? Ele falou essa coisa absurda e ele não falou brincando, ele falou isso sério. Mesmo se fosse brincando, já seria extremamente problemático. E isso ocasionou no cancelamento do DaBaby, né? Porque não foram só as pessoas LGBTQIA+, que se revoltaram com isso. Ele revoltou todas as pessoas LGBTQIA+, todas as pessoas que são soropositivas e as pessoas que lutam contra a sorofobia e que lutam contra a LGBTfobia, né? Então, ele irritou um grupo muito grande de pessoas, ele foi cancelado, e, enfim, é isso que vocês precisam saber, né? Ele perdeu também dinheiro. Não foi só um cancelamento de Twitter, ele perdeu dinheiro também. E o Dave Chappelle continua falando da Baby, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, que história triste. DaBaby era o artista número 1 dos streamings até algumas semanas atrás. Levou um tombo feio no palco e falou umas paradas loucas sobre a comunidade LGBTQ durante o show na Flórida. Vocês sabem que eu vou fundo, mas até eu vi aquela merda e fiquei, cacete DaBaby. Ele pegou no nervo, né? Pegou no nervo. Deu um soco na comunidade LGBTQ, bem na AIDS. Não pode, não pode. Mas eu acredito, e vou falar disso depois, que o garoto cometeu um erro terrível. Reconheço isso, mas boa parte da comunidade LGBTQ não conhece o histórico do DaBaby. Ele é um cara maluco. Uma vez ele deu um tiro e matou um cara dentro do Walmart. Procurem no Google. O DaBaby deu um tiro e matou um cara num Walmart, na Carolina do Norte. Não aconteceu nada com a carreira dele. Aqui, né, gente, enfim, fecha aspas. Aqui eu vou só falar uma coisa. Primeiro, o DaBaby, ele não só, sabe, cometeu um pequeno deslize, ele fez um discurso de ódio no palco, no show dele, sem ter nenhum tipo de provocação da comunidade LGBTQIA+, foi de graça, foi totalmente de graça. Ele fez esses comentários altamente LGBTfóbicos e altamente sorofóbicos. E, além disso, o DaBaby não é um garoto, né? O DaBaby, ele é um homem de 29 anos, ele tem a minha idade, gente. O DaBaby tem a minha idade, ele não é um garoto, ele é um adulto. Ele é um adulto, ele sabe o que ele fala. Ele é responsável legalmente pelas coisas que ele fala. E, né, o Dave Chappelle, com essa história do DaBaby, ele vai fazendo um paralelo sobre como o DaBaby matou uma pessoa num Walmart e ele não foi cancelado, a carreira dele continuou.
enquanto quando ele mexeu com a comunidade LGBTQIA+, a carreira dele sofreu um baque muito grande, né? E ele fala o quanto que as pessoas se importam mais com nós LGBTQIA+, do que com a morte de alguém. Tanto que ele fala o seguinte depois, ó, abre aspas. Estão vendo onde quero chegar? Nesse país você pode dar um tiro e matar um cara, mas ai de você se magoar uma pessoa gay. É exatamente essa disparidade que quero discutir. Fecha aspas. Ele faz muito isso durante esse especial, ele fica toda hora fazendo um paralelo entre LGBTfobia e entre racismo, mas ele faz esse paralelo de uma forma totalmente absurda porque ele meio que fica naquele esquema de quem sofre mais. E além de ficar naquele esquema de quem sofre mais, ele fica tratando os sofrimentos da comunidade LGBTQIA+, como se não fossem nada. Vocês vão ver isso mais pra frente, né? Mas aqui sobre essa questão do DaBaby ter matado um cara num Walmart na Carolina do Norte, isso não é culpa das pessoas LGBTQIA+. A gente não tem culpa de absolutamente nada disso, a culpa disso é unicamente do DaBaby. E se o público dele não cancelou ele quando ele matou um cara na Carolina do Norte, quem tem que ser cobrado é o público do DaBaby. E não as pessoas LGBTQIA+, e nem as plataformas, nem ninguém que resolveu quebrar a parceria com ele, né? Até porque muitas dessas pessoas não sabiam que ele já tinha matado alguém. Vocês estão vendo que a obra ali tá rolando, né? Ai, raiva. Mas eu simplesmente não tenho outro momento pra gravar, então vamos lá, gente. Concentra. O que o Dave Chappelle deveria estar aqui pontuando é, cara, o DaBaby não foi cancelado quando ele matou alguém, mas ele foi cancelado agora que ele falou em um show na frente de todo mundo, né, sobre pessoas LGBTQIA+, serem aidéticas. E ele foi cancelado agora, então que bom que ele agora, né, pelo menos, tá sofrendo consequências das coisas que ele faz. Se ele não sofreu antes, que bom que pelo menos agora tá sofrendo, e que pena que ele não sofreu as consequências do que ele fez naquela época em que ele matou um cara num Walmart da Carolina do Norte. Esse que deveria ser o ponto. E não responsabilizar a comunidade LGBTQIA+. Não simplesmente dizer, ai de você se magoar um gay. Você pode matar alguém, mas se você magoar um gay, você tá ferrado. Porque não é assim que as coisas funcionam. Simplesmente não é assim que as coisas funcionam. Inclusive, a gente teve um cara que ganhou as eleições nos Estados Unidos, né? Porque tudo que o Chappelle fala que a gente tem que pensar lá nos Estados Unidos, né? Mas um cara ganhou uma eleição nos Estados Unidos machucando a comunidade LGBTQIA+, falando mal sobre a comunidade LGBTQIA+, tentando cercear os direitos da comunidade LGBTQIA+. Né? Há pouquíssimo tempo, Donald Trump ainda era presidente dos Estados Unidos, então não é bem assim, tá? Não é bem assim. Aí depois de falar do DaBaby, o Dave Chappelle entrou mais na questão racial, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, tem uma pergunta para a plateia. É uma pergunta de verdade, não estou brincando. É possível uma pessoa gay ser racista? Fecha aspas. Aí a plateia respondeu sim. Ele perguntou mais uma vez se a plateia realmente achava aquilo, e a plateia respondeu sim. E a resposta é sim mesmo. Pessoas LGBTQIA+, pessoas gays, pessoas lésbicas, bissexuais, transexuais, enfim, pessoas que estão na comunidade LGBTQIA+, não estão isentas de serem preconceituosas. Então sim, existe sim racismo dentro de muitas pessoas que são da comunidade LGBTQIA+, e essas pessoas muitas vezes agem de forma racista, isso acontece. Assim como ser uma pessoa negra não te isenta de ser uma pessoa LGBTfóbica, como a gente bem tá vendo nesse especial do Dave Chappelle, né? Porque ele é um cara negro, faz parte de uma minoria que sofre, e ele é LGBTfóbico. Mas enfim, vamos continuar aqui, porque nesse momento ele fala algumas coisas que são interessantes, né? Porque não é tudo que ele fala nesse especial dele que é um absurdo lixoso de ódio. Tem algumas coisas que ele fala que são interessantes, mas que ele faz essas pontuações de forma errada, de forma com um viés preconceituoso. Enfim, vamos lá ver quais foram as outras coisas que ele disse. Ele continuou, né? Abre aspas. É claro que é possível. Vejam Mike Pence. Fecha aspas, só pra falar pra vocês que Mike Pence é um político lá dos Estados Unidos, enfim, né? E ele é conhecido por ser racista, né? Ele tem essa fama de ser racista. Eu não sei ao certo quais foram as coisas racistas que ele falou, porque eu não pesquisei a fundo, né? Mas eu sei que ele tem essa fama. Mas enfim, continuando aqui. Abre aspas. Estou chutando, mas aposto com vocês que ele é gay.
Ele não é um gay com orgulho da parada. Ele é um gay triste. Tenho pena dele, ele parece aqueles gays que ficam rezando. Jesus, por favor, tire esses pensamentos impuros do meu coração. Por favor, Jesus, me faça achar, enfim, esses cis feios. Não quero continuar provando, enfim, né? Fecha aspas. Primeiro, não é legal ficar especulando sexualidade de ninguém, né? Mas se essa pessoa for uma pessoa racista, não é legal. Igual, por exemplo, muita gente fica especulando a sexualidade de um dos filhos aí do Bolsonaro, às vezes do próprio Bolsonaro, né? Não é legal fazer isso, gente. Vamos atacar essas pessoas pelo lixo que elas são e não querer aferir que elas sejam da nossa comunidade ou que elas façam parte de alguma minoria sem a gente saber se de fato elas fazem, porque a gente não precisa disso, né? A gente não precisa disso. Ser gay não é algo ruim. Então por que a gente fica usando isso pra querer atacar pessoas que são homofóbicas, sabe? Tipo, não vamos fazer isso. Não é uma coisa legal de se fazer, não. Não é. Mas ele continua aqui, né? Abre aspas. Vocês estão confundindo sentimentos. Vocês acham que eu odeio gays. Na verdade, estão vendo que eu tenho inveja dos gays. Tenho inveja. Não sou o único negro a me sentir assim. Nós negros vemos a comunidade gay e pensamos: cacete, olha como esse movimento está indo. Olha como eles estão indo bem. E a gente aqui, nesse arroxo, há centenas de anos. Como vocês estão progredindo assim, porra? Não consigo deixar de pensar que se os escravos tivessem óleo de bebê e shortinhos, talvez tivéssemos nos libertado alguns anos mais cedo, entendem? Se o Martin Luther King dissesse: quero vocês todos subindo em boias, fiquem sarados e brilhantes. Não odeio em nada os gays. Respeito vocês pra caralho. Bom, nem todos. Não curto tanto esses gays mais recentes. Muito sensíveis, muito melindrosos. Esses não são os gays com quem cresci. Sinto falta dos gays das antigas, dos caras de Stonewall. Esses eu respeito. Não aceitavam desaforo de ninguém, lutavam pela liberdade deles. Respeito isso. Eu nem sou gay e quero ser um cara de Stonewall. Fecha aspas. Depois disso, ele começa a falar algumas coisas sexuais, né? Ele começa a falar de glory holes e coisas do tipo, que não é interessante eu entrar aqui, de qualquer forma vai estar pra vocês lerem, né? Mas, enfim, essa questão, né, racial que Dave Chappelle levanta, ela é interessante em um aspecto, porque ela mostra como muitas pessoas, elas não são preconceituosas com alguma minoria, mas são com outras, né? Pessoas que, enfim, fazem parte dos grupos hegemônicos de dominância da sociedade. Então, por exemplo, a gente tem muitos homens que são héteros, brancos e cisgênero, que eles são LGBT-fóbicos, mas eles não são racistas. E a gente tem muitos homens brancos, héteros e cisgênero que não são LGBT-fóbicos, mas são racistas e vice-versa. Então, a gente tem essas disparidades acontecendo, né? A gente tem pessoas que aceitam algumas minorias, mas não aceitam outras. Isso é muito interessante da gente observar, sim. Essa pontuação que Dave Chappelle fez, ela tem um caráter de interessância, porque é bizarro alguém ser racista e não ser LGBTfóbico, assim como é bizarro alguém ser LGBTfóbico e não ser racista. Na verdade, qualquer pessoa que seja ou LGBTfóbica, ou racista, ou preconceituosa, qualquer tipo de minoria, já é bizarro, né? Isso já é bizarro. Mas enfim, esse ponto que o Dave Chappelle fala, né, sobre as pessoas que foram escravizadas, né, que se elas tivessem, se eles fossem gays, eles não teriam ficado escravizados por tanto tempo, é um completo absurdo. Porque quando o Dave Chappelle fala isso, ele ignora completamente que sempre existiram pessoas LGBTQIA+. Desde que a gente tem história da humanidade, desde os primeiros registros que a gente tem de história da humanidade, a gente tem os vestígios de que existiam pessoas LGBTQIA+, vivendo nessas sociedades. Porque sim, gente, nós sempre estivemos aí. Agora, nas últimas décadas, é que a gente começou a conseguir ter mais a nossa voz, né? E veio muito da internet também o nosso poder. Mas a gente sempre esteve aí. Sempre esteve aí. E com certeza existiam muitos LGBTs ali na África que foram escravizados e trazidos para as Américas, né? Como escravos. Vieram muitas pessoas LGBT assim. A gente tinha gays escravizados, a gente tinha lésbicas escravizadas, a gente tinha pessoas trans escravizadas. Porque o fato de uma pessoa ter uma tonalidade de pele, o fato de uma pessoa ser de determinada raça ou etnia, não faz com que essa pessoa automaticamente não possa ser LGBTQIA+. Isso não existe, isso simplesmente não existe. Então existiam sim gays naquela época. Inclusive, se vocês já viram o vídeo que eu fiz sobre a revolta de Stonewall, vocês não viram, vocês podem ver clicando no card aqui em cima, que eu fiz um apanhado
um pouco histórico, né, sobre como tudo sucedeu. É um vídeo muito bom, recomendo que vocês assistam, mas enfim. Nesse vídeo eu falo, inclusive, que quando teve a revolta a revolta de Stonewall, né, a gente estava num momento da história nos Estados Unidos em que era proibido você ser LGBTQIA+, né? Era uma época também em que pessoas negras ainda sofriam muita segregação e pessoas LGBTQIA+, também sofriam. A segregação estava ali lado a lado uma com a outra, né? Inclusive, pessoas eram presas simplesmente por serem LGBTQIA+. Tanto que as pessoas viviam em guetos e tudo mais, e foi por isso que teve a revolta de Stonewall, porque os policiais foram fazer uma batida policial como eles sempre faziam nesses bares, e quando chegou lá em Stonewall, em um determinado dia, as pessoas não aceitaram, não deitaram, e teve a revolta. E quando aconteceu essa revolta, a comunidade LGBTQIA+, teve muito apoio dos Panteras Negras, né? Os movimentos se ajudaram ali. Os movimentos LGBTQIA+, e os movimentos dos Panteras Negras, que estavam crescendo muito também nos Estados Unidos na época, eles se ajudaram, porque eles viram que as lutas deles tinham muitas intersecções. Então, quando Dave Chappelle faz esse tipo de comentário, ele está ignorando completamente isso, né? Ele está ignorando muito a história negra dentro da comunidade LGBTQIA+, e está ignorando o quanto que essas duas comunidades já lutaram lado a lado e muitas vezes continuam lutando lado a lado até hoje. Porque do jeito que o Dave Chappelle fala, parece que nós surgimos assim do nada, né? Que foi depois de Stonewall que pessoas LGBTQIA+ surgiram no mundo, surgiram nos Estados Unidos, e não é assim. O negócio é que nas últimas décadas as pessoas começaram a ter mais voz. Assim como pessoas que foram escravizadas, pessoas negras, começaram a ter mais voz depois de... Também foi nas últimas décadas, na verdade, tá? Não tem tanto tempo assim. Então, os movimentos, eles cresceram juntos, mas mesmo assim, ainda hoje, tem lugar nos Estados Unidos em que pessoas LGBTQIA+ não têm tantos direitos. Tem lugares nos Estados Unidos em que casais de 2 homens não podem se casar. Em que casais de 2 mulheres não podem se casar. E tem lugares nos Estados Unidos em que pessoas trans não podem usar banheiros públicos. O Dave Chappelle, né, quando ele fala ali sobre pessoas trans, ele até entra nesse mérito dos banheiros públicos, mas isso vai ficar pro vídeo de quinta-feira. Vai ficar pra parte 3. Então, eu não sei que inveja é essa exata que o Dave Chappelle tem do movimento LGBTQIA+, que ele tem dos gays, porque os gays também sofrem muito, né? Se fosse pra ter inveja de alguém, a lógica seria ter inveja dos brancos que não sofrem tanto assim, dos brancos héteros cis, que não sofrem tanto nessa questão social de, enfim, minoritária e tal, né? Aí sim teria mais sentido, mas dos gays, das lésbicas, não faz sentido ter essa inveja, né, gente? Não faz o menor sentido. Até porque pessoas negras conquistaram seus espaços, começaram a conquistar os seus espaços primeiro do que pessoas LGBTs. Então, assim, inveja do quê? E aí, depois disso, o Dave Chappelle, ele conta uma história de uma vez em que ele tava... Foi no ano passado isso, na situação pandêmica, em que ele tava em um restaurante ali, né, com a família dele. Chegou uma mulher sem máscara querendo falar com ele. Ele se incomodou e na hora que ele olhou, ele viu que da mesa onde ela estava vindo, tinha gente filmando. Então, ele automaticamente assumiu que aquelas pessoas estavam querendo fazer algum vídeo dele pra, enfim, depois falar que ele trata mal as pessoas e tal, né? Porque quando as pessoas são famosas, esse tipo de coisa costuma acontecer, né? E aí ele fala dessa situação e fala de que quando ele viu isso, ele foi até a mesa pra tirar satisfação e que ele apontou pro celular e começou a xingar. E um dos caras que estava nessa mesa... Ele se assustou, colocou a mão no peito, e na hora que ele colocou a mão no peito, Dave Chappelle viu que o cara tinha as unhas pintadas. Inclusive as minhas estão horríveis, né? Mas enfim, ele viu que o cara tinha as unhas pintadas, então ele percebeu que se tratava de um homem gay, né? De um homem branco gay. E aí ele já pensou, me ferrei. Dave Chappelle pensou, me ferrei. E aí ele disse que esse cara levantou, e que era um cara muito alto, né? Que tinha quase 2 metros de altura e tudo, e que o Dave Chappelle, né? Por ser um homem negro ali, né, ele já se preparou pro pior, já se preparou pra eles brigarem, né, pra eles saírem na porrada, só que em vez do cara gay ter saído na porrada com ele, o cara pegou o celular e ligou pra polícia. E aí o Dave Chappelle conta essa história e depois disso ele diz o seguinte, abre aspas, esse é o grande incômodo que eu tenho com essa comunidade. Os gays são uma minoria até precisarem ser brancos de novo. Estou sendo brutalmente sincero. Pra gente resolver esse problema, digo a vocês, um gay negro nunca teria feito isso comigo. Porque um gay negro sabe que quando a polícia chega, eles não querem saber quem chamou. Eles não chegam
Qual dos neguinhos é o Clifford? Isso acontece demais. Fecha aspas. E esse ponto que o Dave Chappelle levantou é verdade. Isso é completamente verdade, né? Nós, pessoas brancas, a gente tem que entender que a polícia, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, costuma ter um tratamento muito diferente com pessoas negras, né? Um tratamento de violência. O caso de George Floyd está aí para comprovar muito isso. E depois do caso do George Floyd, a gente teve inúmeros outros casos acontecendo lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil isso também acontece o tempo inteiro, né? De pessoas negras com quem a polícia tem uma abordagem policial muito pesada, muito ferrenha, que muitas vezes culmina em morte, né? Porque a polícia já vê essas pessoas como criminosos, mesmo antes de saber o que está acontecendo. Então, nesse ponto aqui, o Dave Chappelle está correto. Nós, pessoas LGBT que somos brancas, a gente tem que ter em mente que a polícia, antes de perceber que a gente é LGBTQIA+, eles olham pro tom da pele, né? A primeira coisa que eles olham é isso, é o tom da pele, depois eles olham se a pessoa enfim, LGBTQIA+, porque LGBTQIA+, também sofre muito nas mãos da polícia, né? As pessoas trans que o digam, né? É um sofrimento absurdo de violência arbitrária absurda. Não tem muito tempo que a gente teve aqui no Brasil uma mulher trans que foi agredida por policiais do nada também, né? Então, assim, a gente tem essas agressões acontecendo muito grandemente com a comunidade LGBTQIA+, mas antes de perceber, antes de procurar entender se a gente é LGBTQIA+, eles olham a cor da pele. Então, quando a gente entrar em atrito com pessoas negras, a gente tem que ter em mente isso, né? Que nem sempre chamar a polícia vai ser o mais viável, mas também sair na porrada não é o viável, né? Então, Dave Chappelle esperava ali uma porrada e isso também não estava correto, não. Mas, enfim. Agora a gente vai entrar em um ponto em que o Dave Chappelle, ele disse durante o especial dele de um crime que ele cometeu, né? Esse especial dele é um especial de stand-up, então tem muita coisa ali que, obviamente, ele fala em tom de comédia, tem muita história que ele conta de um ponto de vista de comédia, então não dá pra saber se tudo que ele fala nesse especial de fato aconteceu ou se foi uma história que ele criou só pra ser engraçado, né? Não dá pra gente ter essa certeza toda. Mas, nesse ponto aqui que o Dave Chappelle ele relatou um crime que ele cometeu, ele conta desse crime de uma forma super jocosa, super engraçada, né? Ele fazendo piada, que foi de uma vez que ele agrediu uma mulher lésbica, né? Agrediu mesmo, bateu numa mulher lésbica. Uma mulher lésbica que não estava completamente correta também, ela fez merda, mas ainda assim a gente tá falando de um homem que agrediu uma mulher, por ela ser lésbica. Enfim, eu vou aqui ler pra vocês direitinho, e aí depois a gente comenta melhor sobre isso. Mas o que ele disse foi o seguinte, abre aspas. Teve outra vez, há uns 6 anos, que uma lésbica tentou vender uma história sobre mim pro TMZ. Ainda bem que o TMZ já percebeu logo a farsa da história. Ela disse que eu tinha batido nela numa boate por ela ser lésbica. Loucura do cacete. Porra, eu nem sabia que era mulher. Graças a Deus o TMZ não acreditou, porque eu dei uma surra nela mesmo. Não vou mentir, foi culpa dela, não tive escolha. Entrei numa boate na minha, e aí chegou uma mulher. Ai meu Deus, Dave Chappelle. E eu fui igualmente simpático. Oi moça, tudo bom? Blá blá blá. Conversa tranquila. Nada demais. E aí, de repente, uma lésbica se enfiou entre nós. Ei, mano, essa é minha mulher. E eu, parceiro, espera aí. Tipo assim, não vou esperar porra nenhuma, mano. Ela é minha mulher. Eu, irmão, você tem que ficar 1 metro assim. E ela, pare de me tratar como homem, filho da puta. Eu sou mulher. E eu, quê? Aí eu olhei bem pra maçã do rosto do cara e falei, meu Deus, você é mulher mesmo. Tentar entender isso é demais pra mim. Mas relaxei meu punho imediatamente e suavizei minha postura, para ela saber que não corria perigo. Aí eu mudei o tom de voz, falei com calma, com suavidade, como um cafetão falaria. Vou te dar umas pancadas, vadia. Devia ter dado. Não queria ter dito aquilo. Ela deu um passo para trás. Estava na posição de show path perfeita. O ângulo dos ombros estava certo, o movimento de cabeça e pensei, ah não, a piranha luta boxe mesmo. Ela tentou um gancho, mas foi telegráfico, então eu desviei assim. Eu não tive escolha, tive que trabalhar. Soltei um direto. Vocês tinham que ver, mano. Os peitinhos dela ficaram macios como um filezinho de frango. Arranquei toda a masculinidade tóxica da piranha. Por isso eu não saio mais. Quero ficar de boa. Quero viver em paz.
Gente, vocês perceberam o que aconteceu aqui? Né? Porque ele diz que ela tentou vender essa história pro TMZ e que ainda bem que o TMZ percebeu a farsa, mas não foi farsa. Porque ele realmente bateu nela por ela ser uma mulher lésbica. Porque, ok, ela estava completamente errada, ela chegou com de fato, uma masculinidade tóxica, né? Ali tratando a parceira dela como uma propriedade dela, né? Tratando a namorada, a esposa, não sei qual era o grau de compromisso delas, mas estava tratando a outra mulher como se fosse uma propriedade dela, onde ninguém poderia se aproximar, muito menos conversar. Então, ela estava completamente errada. Mas, ela só entrou nessa posição de boxe depois que o Dave Chappelle disse que iria bater nela. Depois que o Dave Chappelle virou pra ela e falou que iria bater nela. Queria dar porrada nela. Foi só então que ela entrou em posição de boxe e deferiu o primeiro golpe. Né? Foi só então que ela fez isso. Se ele não tivesse falado isso, provavelmente ela não teria ido bater nele. Né? Ele poderia simplesmente ter dito, foi mal, não percebi que você era uma mulher, mas eu também não acho que tá legal o jeito que você tá tratando a sua namorada, mas enfim, vocês que se resolvam aí, eu vou ali viver minha vida e pronto, né? Sairia. Mas não, ele virou pra ela e disse que iria bater nela. E depois, quando ela deferiu, né, o primeiro golpe, ele desviou, ele poderia simplesmente desviou, porra, não, vou sair daqui, né, não vou brigar com ela. Mas não, ele desviou e deu um soco nos peitos dela. Ele desviou e deu um soco nos peitos da mulher. Gente, isso é um crime, tá? Isso é um crime de agressão com agravante de ser uma agressão contra mulher, tá? É um crime. Ele disse ali que ele cometeu um crime. E eu fiquei impressionada desse trecho específico do especial dele não ter sido mais alvo de críticas do que deveria ter sido, porque, gente, ele disse que ele bateu numa mulher. Como assim? Como assim o cara diz na Netflix que ele bateu numa mulher numa balada e isso passa desapercebido? Isso não deveria ter passado desapercebido. Simplesmente não deveria. E ele já sabia sim que era uma mulher quando ele bateu nela, porque ela já tinha falado que era uma mulher, ele já tinha percebido que de fato era uma mulher, e depois que ele percebeu que era uma mulher, ainda assim ele falou que iria bater nela e bateu. E as pessoas passaram batido por isso, gente. Pelo amor, né? E eu não tô dizendo que o homem tem que aceitar apanhar de uma mulher só pra ter uma postura cavaleiresca, não. Não é isso que eu tô dizendo. Mas ele disse que iria bater nela. Ela reagiu às falas dele. E depois ele realmente bateu nela. Gente, isso foi absurdo em tantos níveis. Eu fico de cara que isso tenha passado pra frente. As partes em que o Dave Chappelle fala especificamente da comunidade gay e lésbica são essas. A partir daqui, ele já foca nas pessoas trans, porque ele dedicou a maior parte do especial dele, sim, à transfobia, a atacar pessoas trans, né? A parte que ele fala de gays são essas, em que ele falou sobre o da Baby, né? Em que ele minimizou o que aconteceu com o da Baby. Inclusive, no final do especial dele, ele fala que quer negociar a libertação do da Baby, né? Então, assim, ele não foi apenas transfóbico, né? Ele foi também completamente LGBTfóbico de um modo geral. E é isso, né? Sobre essa parte da homofobia e lesbofobia dele foram essas, né? Foram esses pontos. Depois ele falou uma coisinha ou outra assim, né? Voltando a ligar nesses pontos aqui. Mas as partes mais importantes foram essas. Onde ele minimizou o sofrimento de pessoas LGBTQIA+, ou melhor, onde ele minimizou o sofrimento de gays e lésbicas, aonde ele ignorou completamente a existência de pessoas LGBTQIA+, em outros períodos históricos, né? Onde ele minimizou as lutas dessas pessoas, as lutas do nosso povo, aonde ele minimizou as dificuldades que o nosso povo teve e continua tendo para alcançar os seus direitos, aonde ele ironizou a aparência física de uma mulher lésbica e aonde ele disse que ele bateu em uma mulher lésbica. Enfim, foi isso daqui que ele falou. A parte 3, né, vai ser especificamente sobre a transfobia dele, então vai ser um vídeo focado nessa parte específica, e aí é onde vai ficar o maior vídeo, né, porque muita coisa mesmo que ele disse. Mas enfim,
comentem o que vocês quiserem comentar a respeito disso, não esqueçam de deixar aquele like. Eu só queria falar aqui mais uma coisinha, né, fugindo um pouco desse tema do chapéu, que é pra falar com vocês sobre a live, né. Foi muito legal a live, ela já aconteceu, né, ela foi no dia 22 de outubro, na sexta-feira. Se você não assistiu ainda, você pode assistir clicando no card aqui em cima, e foram 2 lives, porque ela foi dividida em 2 partes, né, o YouTube derrubou ali a minha live quando ela completou 58 minutos, então tive que abrir outra logo em seguida, e as pessoas voltaram e foram conversas incríveis. Eu tenho muito que dizer o quanto que eu tô feliz com essa comunidade que eu construí aqui no YouTube até então. Vocês são incríveis, vocês são muito acolhedores, não só comigo, mas entre si também. A live foi maravilhosa, as lives foram maravilhosas, vocês são incríveis e eu quero muito agradecer vocês por me assistirem, por me acompanharem, por apoiarem o meu trabalho aqui no YouTube. Vocês são incríveis e, enfim, eu tô só orgulhosa de tudo que a gente tem construído juntos aqui, né? Ou melhor, de tudo que a gente tem construído juntos aqui. E, enfim, queria agradecer vocês e dizer também que eu vou tentar fazer uma live a cada 2 semanas, né? Tipo assim, 2 vezes no mês eu vou tentar fazer lives, né? Sempre discutindo com vocês o tema inicial e depois vai ser a mesma coisa que aconteceu naquela, vocês vão ditando os rumos que vocês querem que a live tome. Então, eu vou tentar fazer mais, porque foi muito divertido, e é isso. Não se esqueçam de deixar os seus likes nesse vídeo aqui para conseguir disseminar mais o meu conteúdo, para disseminar mais o Transmissão por aí, a gente fazer essa comunidade incrível que a gente está construindo aqui crescer cada vez mais. E também se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. E a Pandora resolveu aparecer depois de um tempão, né? Em off dos vídeos, ó. Tá aqui. Você é muito linda, ó.